Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui é mais uma ideia de um gabarito que vai te auxiliar a trabalhar com um pouco mais de segurança quando envolve trabalhar com peças pequenas, que é muitas vezes quem trabalha com artesanato, brinquedos, essas coisas, tem que muitas vezes trabalhar com recorte que envolve serra e tudo mais e peças pequenas. Então, sempre nessas situações, é interessante que se faça alguns gabaritos para tentar auxiliar para que se trabalhe de uma forma mais segura. E, obviamente, vai acabar sendo um pouco mais eficiente também. Tá ok? Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como eu arredondo varetas. Beleza? Como que eu faço varetas. Que é mais ou menos o processo que eu já estou fazendo aqui. Mas a ênfase do vídeo aqui falar a respeito do gabarito, um gabarito simples de tudo para auxiliar nessa questão. Então, posteriormente, o que eu vou fazer no outro vídeo é fazer varetas de 6 milímetros de diâmetro. A primeira parte do processo, já que eu não tenho uma máquina de fazer vareta, é transformar, pelo que eu tenho digamos assim, disponibilidade, em varetinhas quadradas, bem próxima da medida que eu preciso. Então, se eu quero varetas de 6 milímetros de diâmetro, então eu vou precisar ter varetas quadradas de, no mínimo, 6,5 por 6,5, tá? Não é ideal fazer, eu vou fazer com 6 por 6, tá? Depois, pelo processo de arredondamento que eu vou mostrar, vai perder um pouquinho de material. Então, o ideal é que fique tipo 6,5 por 6,5 ou no máximo 7 por 7, já que a gente está buscando a vareta de 6 milímetros. Para fazer esse tipo de vareta e tudo mais, a melhor madeira que se tem é a madeira de pinos. Mas eu vou tentar explicar algo para vocês aqui, com o tempo, com experiência, vocês aprendem isso. Mas nem toda madeira de pino seria ideal, pelo menos para fazer nesse processo que eu faço, tá? Se tiver a máquina lá de fazer, acho que é trifiladeira, não sei como que chama o nome certo, de fazer não tem tanta importância, mas pelo processo que eu vou mostrar tem, tá? Mas envolve a escolha da madeira de pinos. Eu não sei se essa variação se dá por dizer assim, é uma árvore mais velha, uma árvore mais nova, de qual foi cortada a madeira, mas para esse processo o ideal é que, enfim, a madeira esteja bem seca, e não seja aquela madeira que esteja numa consistência muito fibrosa. Tá? Isso já fica meio perceptível se você pega duas tábuas de árvores diferentes. Aqui é ideal, ela depois de seca, as duas bem secas, ela ainda vai ser mais leve que a outra em função da sua consistência. Mas, por exemplo, tem madeira que se você pegar, por exemplo, uma madeirinha que nessa daqui, e você tentar quebrar, como eu vou mostrar aqui, quando ela, em vez de quebrar, ela meio que dobra, sabe? Ela dobra, fica tipo todas as fibrinhas expostas, aquela não é ideal. A ideal para fazer seria aquela que quebre, tá? Quando você fizer assim, ó, ela quebre. E não, apesar que eu não tenho aqui, essas daqui já seriam umas boas escolhas. Mas se você tentar dobrar e ela ficar presa por aquele monte de fibrinha, por esse processo não é o ideal. Tá ok? Agora vamos supor, se você tem a máquina lá de trefilar, de fazer as varetas, não tem tanta importância isso. Tá? Então vamos aqui na questão de trabalhar com mais segurança. Eu, a princípio, estou abrindo aqui sarrafos de 6,5 por 6,5. Então eu vou partir de uma tábua de pinos aqui, ela tem 20. Então, consequentemente, depois eu vou conseguir aproveitar 2 pedaços cada um. Ajustei aqui com 6,5. Nessa parte do processo aqui não tem tanto risco assim, mas vale algumas precauções sim. Tá ok? Ajustou e tudo mais, sempre apoiado. Utiliza uma outra madeirinha aqui, ó, para ajudar a empurrar aqui na hora que já não estiver se aproximando da serra, pelo menos, para terminar de passar. Tá? Eu vou passar uma aqui só para vocês verem como eu faço.
Sempre utilize esse material que você for empurrar a madeira de madeira, para que se pegar na serra não tem problema, tá? Vai cortar um pedacinho e tudo mais, mas enfim, a questão é não ter risco para você. Sempre de madeira, tá ok? Então beleza, nesse aspecto ainda que a madeira tá grande assim, tal, que você tá fazendo essas primeiras tiras aqui, seria uma forma, digamos assim, menos perigosa. Agora o problema é quando você já vai abrir esses sarrafinhos aqui, ó. E agora eu preciso fazer na mesma medida, eu vou tornar quadrado, então não altera a medida, só que dessa vez, agora eu preciso dividir isso daqui em mais 2 pedacinhos. Beleza? Como não tá no meio certinho, então eu vou tirar uma tira aqui, encostar e tirar a outra. Beleza? Lembrando o seguinte, seria o ideal ter, digamos assim, essa base aqui, base zero, por assim dizer. É que esse daqui é o apoio original da máquina. É bem fácil depois fazer um outro suportezinho no qual fique só a serra, para que não se tenha esse vão aqui. Tá ok? 6 milímetros ainda eu consigo trabalhar sem problema. Mas se, por exemplo, eu já fosse tentar fazer umas varetinhas de 5 por 5, por exemplo, a vareta que eu cortasse, ela teria... a medida dela permitiria que ela entrasse aqui dentro, tá? Então não é o ideal, ok? Se você vai trabalhar com coisa muito pequena e aqui não tem espaço suficiente, faz um outro suportezinho para ficar tipo espaçamento zero entre a serra, tá? Só a serra ali e tudo mais, tá? Agora vamos à dica aqui do gabarito que eu fiz para auxiliar aqui nesse processo. Outra coisa também, tá? Sempre que for trabalhar com serra, trabalhe de maneira que a serra passe coisa de no máximo ali meio centímetro para cima do material que você está cortando. Não tem para quê. Eu vou cortar uma tábua de pinos e trabalhar com a serra desse tamanho, dessa altura, por assim dizer. Não precisa, tá? É sempre aqui, ó, o mínimo possível, tá? Se o pior hipótese acontecer, o dano vai ser o menor possível, mas sempre com cuidado e atenção, tá? Beleza, agora a gente vai abrir esses sarrafinhos que já foram abertos, agora é com eles, beleza? Então, primeiramente, ajusta a altura da serra aqui, ó. Isso daqui já é o suficiente. Aqui está o gabarito que eu fiz, ó. Beleza? Não tem segredo, tá? Uma chapinha aqui de MDF de 3 milímetros. 3 milímetros por quê? Para que ela apoie totalmente aqui pelo lado de trás da serra. Então, ela vai passar por aqui e não vai pegar na serra. Tá? Segundo apoio aqui, ó. Segundo apoio. Só para ele já encosta aqui sobre a minha régua, ó. Tá? E aqui não pode ficar tocando aqui no chão. Beleza? Então, na hora de fazer o ajuste, você ainda vai montar o gabarito aqui, você coloca o seu MDF sobre a madeira aqui para você ter uma ideia de altura, tá? Tem que deixar um dentezinho aqui e com ele aqui você determina a altura. Vamos pegar um aqui só para... Então aqui, ó, vamos supor, tem aqui a madeirinha que eu vou passar, beleza? Coloco em cima aqui. Só que nesse ponto é ideal já que você faça o dentezinho aqui. Então, por exemplo, deixa um dentezinho aqui de 2 milímetros, 3 milímetros. É aquela ideia. Ele não pode ficar tocando sobre a mesa, ele tem que ficar sobre o material, para que depois exerça uma pressão sobre o material, na hora de passar ali. Tá? Posicionou na maneira correta, coloca a madeirinha aqui. E a maneira mais prática de fixar depois essa madeirinha aqui seria por parafuso. Prende com o grampo aqui para não sair da posição. Pega a furadeira e coloca 2 parafusos como eu fiz aqui, ó. Tá? Aí você tem um gabarito para correr aqui a mão, apoiando sobre a madeira que você vai cortar para não ter risco de subir e da maneira mais segura possível. Beleza? E durante o processo você utiliza uma outra varetinha também para impedir que ela abra para cá assim, ó. Tá? Então isso daqui tem o intuito de impedir que ela faça assim, tá? Ela vai ter o intuito de impedir que ela suba e ela vai ter esse dentezinho aqui para ela também empurrar a madeira. E aqui a preocupação é só não deixar ela abrir muito para cá.
Na verdade, não pode abrir para cá. E daí vai ser uma varetinha bem dentro do esperado. Então vamos lá, eu vou fazer o processo ali 2 vezes. Tá? Já que aqui eu consigo aproveitar 2 pedaços. Vou passar o primeiro, depois encostar e passar o segundo. Beleza? Então vamos lá. Aí eu tenho as varetinhas exatamente como eu preciso, tá? Para depois realizar o outro processo. Mas dessa maneira não oferece risco mínimo, tá? Ainda assim, sempre cuidado, tal. Lembrando de utilizar o protetor auditivo, porque isso é bem barulhento. Por mais que eu vou usar uma vez só, uma vez outra, é bom que se tenha o hábito de utilizar para que num prazo longo não se tenha problema. Beleza? Então tá aí, ó, as varetinhas. Um gabarito simples de tudo que vai facilitar em muito o processo e você vai trabalhar com risco zero de se machucar, beleza? Zero o mínimo possível. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?